Se o governo começa a usar uma estatística, um número, para comunicar coisas para sua população ou para investidores, pode se preparar porque esse número em breve não vai significar nada. Essa é mais ou menos como é versada a lei de Goodhart e tem várias outras leis de economistas que dizem mais ou menos a mesma coisa. Mas a ideia é essa. Se o governo começa a falar, olha, vamos falar da inflação, vamos falar que a gente tem uma meta da inflação. Se o governo transforma isso em meta, se ele transforma em isso... Vamos falar disso. Pode se preparar. A estatística da inflação, em breve, não vai ser uma estatística e não vai ser sobre inflação. Ela não vai significar nada. Ela vai ser alterada, maquiada, disfarçada, mudada. Vão fazer um monte de coisa para ela ficar bonita, para ficar um número bonito. Mas não vai passar nenhuma informação. A inflação é um ótimo exemplo. A estatística da inflação não é uma estatística da inflação. Ela é uma estatística do aumento de preços, já começa aí. A inflação é o aumento da quantidade de moeda na economia. Se tem 10 de uma moeda na economia, 10 qualquer coisa, 10 bilhão, trilhão lá, e eu imprimo 5, a inflação foi de 50%. Eu aumentei a quantidade em 50%. Agora, isso pode ou não subir os preços. A estatística da inflação fala do aumento de preços. Agora, você sabe como é que é calculado isso? Eu sei o que você imagina. Você imagina que pega-se todos os preços e divide, né? Não, tem pesos. Algumas coisas, alguns números que sobem são mais importantes do que outros. Ah, mas isso é inflação geral. Lá dentro você tem a sacra e concreto. Agora, se você tem o seu próprio apartamento ou você aluga e vai sempre alugar, importa. O que importa para você é mais estatística de transportes e alimentação. Isso é o que mais vai importar para você. Qual que vai importar? Não, é que o preço da máquina agrícola subiu. É, mas vai significar que o preço do meu alimento subiu? Esse número significa alguma coisa para mim? Não. E, recentemente, saiu a estatística também que em 2015, porque a gente teve uma inflação aí de 11% em 2015, mas saiu outra estatística que o salário médio, os salários médios caíram 3,7%. Pô, então você soma, né? Porque se subiu o preço e caiu o salário, você pensa, não, só subiu o preço. Bom, então a inflação foi de 11. Não, mas espera, se caiu os salários em 4, então ela foi de 15? Ou será que é 1,11 vezes 1,04? Ou dividir... Como é que você faz essa conta? A inflação hoje já é um número que não significa muito mais coisa. Porque ela é maquiada. Na época que a gente tinha, por exemplo, o tomate lá subindo, eles estavam falando, não, a gente podia tirar esses alimentos da inflação, né? Não, pera, então você vai ter uma estatística que mede o aumento de preços, mas alimentos não tá ali. Ah, não é importante. PIB. Tem lá gasto do governo. Mas você fala, não, o governo produz pra caramba. Não, o PIB cresceu 5%. Tá. Mas é porque a parte privada da economia, que realmente produz valor, que produz serviços, que produz coisas que as pessoas querem, ela cresceu ou diminuiu? Porque ela pode cair um monte e o setor público subir um monte, o que significa que basicamente a produção caiu e o consumo e a destruição de riqueza subiu, a estatística do PIB sobe e você fala, ficamos mais ricos. Não, vocês ficaram mais pobres. Porque agora você tem menos coisa sendo produzida e mais governo chupinhando as coisas. Então agora você tem menos, mas o número subiu. Olha só. Olha o pulo do gato. Estatística do desemprego. Puta, esse é um número... Nossa! O que é o desemprego no Brasil? É só quem realmente está procurando emprego nos últimos meses e não fez uma atividade remunerada. Se eu não me engano, permuta tá lá no meio também. Então, por exemplo, você lavou 2 carros no mês passado e o cara te pagou com um almoço, tá empregado. Tá empregado. Não tá na estatística do desemprego. Você tá desempregado há mais de um ano e não procura mais emprego? Ou você tá desempregado e não vai nas agências, você tá só esperando alguma coisa. Bom, então você não tá desempregado, você desistiu. Não é desemprego. Não, aí rege a lógica. Você tem a população do Brasil, 205 milhões de pessoas. Vai, 200. Parte é criança, parte é idoso. Então você tem uma população em idade ativa, mais os outros que trabalham. Então parte está trabalhando e parte não está. O desemprego devia ser esse número, não é? Devia ser, mas não é. Você começa a fatiar esse número, tira um monte de coisa, economia informal, permuta, tudo mais, sobrou esse, galera. Então esse é o desemprego. Por isso que eles estavam falando antes da crise realmente ser revelada que não, o desemprego está pleno emprego, o desemprego está em 3%, 4%. Mas por que então a gente tem o mesmo número de pessoas ocupadas faz tanto tempo e a população subiu? Você não tá estranho? Essa estatística não deveria ter mudado? Não, mas não. O número é simplesmente fraudado.
E no fundo você tem um problema ainda maior, que é tentar reduzir pessoas a números e estatísticas. Toda vez que você começa a fazer isso, você começa a cortar a informação. E toda vez que você usa essa informação, que é altamente distorcida pelo governo, e não é só o governo brasileiro, o governo americano faz isso, o governo japonês faz isso, o governo alemão faz isso. Eles fazem quase os mesmos processos, eles fraudam esses números. Quando você começa a usar esses números, que tem desinformação e que tem fraude no meio, para tomar decisões de política econômica, algumas pessoas vão morrer. Algumas pessoas vão morrer. Algumas pessoas vão ter a vida severamente prejudicada. Algumas pessoas que precisam de ajuda vão ser esquecidas e ignoradas. A economia não é números. Você não consegue fazer isso. A economia é a ação de indivíduos. O que cada um deles faz todos os dias. Quando você está vendo esse vídeo, você fez uma decisão econômica. Você falou, eu tenho coisas que eu posso fazer agora e eu prefiro fazer isso. Eu prefiro. Não é produtivo, ou pode ser produtivo, sei lá, você pode usar esse conhecimento no futuro para alguma coisa. Eu, quando aprendi todas as coisas que eu falo aqui nesse canal, eu não achei que seria produtivo. Anos depois virou meu trabalho. Como é que você vai fatorar isso numa equação? Me explica. Como é que você vai fazer uma equação... Não, desemprego. Não, mas tem as pessoas que estão meio empregadas, elas têm um trabalho de 4 horas. Ou as pessoas que trabalham fazendo taxa no boteco. Ou... Como é que você vai calcular? Quem que tá, dos empregados, quem está realmente empregado? Tá bem ou tá mal? A estatística pode ser 60% hoje e 60% amanhã, e um monte de gente se ferrou e você não sabe. Quando você reduz a isso, você tem prejuízos, você tem vários problemas. E é impossível reduzir a isso. Porque a sua margem de erro é a vida de alguém. A sua margem de erro é a felicidade e a satisfação de alguém. É o emprego de alguém. É alguém conseguir comprar comida ou não. Esse é o problema de reduzir a economia a números. De ficar tentando maquiar e ficar tentando afinar o violino da economia para ela funcionar. O fato é impossível fazer uma equação que itera todas as interações humanas o tempo todo. Tem bilhões de pessoas nesse planeta interagindo com muita tecnologia, tomando decisões todos os segundos. E quando você coloca isso numa equação, alguém morre. Alguém fica esquecido. Algum número ali dá errado. Mas isso aqui não tem uma influência significativa. Corta. Você acabou de cortar alguém. É muita arrogância você querer falar, não, esses são os números da economia. A gente vai reduzir o desemprego, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai fazer... Não tente. Deixe a economia. Deixe isso. Porque quando você entra numa decisão, você toma, você muda um rumo, você está fazendo escolhas. E você não tem como possivelmente calcular se você está fazendo bem ou mal. E em toda probabilidade você está fazendo mal, você não consegue dizer quanto. Ou você pode dizer, não, a gente está fazendo mal aqui, um bem ali, e isso é melhor. Como é que você sabe? Cuidado com estatísticas governamentais, muito cuidado com isso. E quando eles dão uma estatística de alguma coisa, não confie, porque alguém ali está se ferrando e ninguém vai ficar sabendo. E muito bem, pode ser você, e às vezes você nem sabe disso. Tchau, tchau.